Olá pessoal, estamos de volta aqui em Memória Capixaba, ainda falando sobre o padre Anchieta, a matéria Relíquias de Anchieta, da revista O Cruzeiro, de 1951. Nós já fizemos um vídeo aqui no canal, estamos fazendo mais um agora para trazer para vocês essas transcrições, pesquisas na Biblioteca Nacional. Essa pesquisa é de 14 de agosto de 2015, que eu fiz aqui naquela época, separei bonitinho as fotografias e tudo, né? E trouxe para vocês aqui essas pesquisas. Então, segredos e revelações da história do Brasil, Relíquias de Anchieta, entre os tamoios, em Heritiba, ou Ipiróigue, segundo o pincel de Rafael Falco, pintor da época, né? Tá aqui a pintura. Vamos tentar encontrar essa pintura original, a foto dela colorida, bonitinha, né? Porque a revista O Cruzeiro nessa época era impressa em preto e branco. Maravilhosa revista, né? Que saudade da revista O Cruzeiro, da revista Manchete. Poxa, poderiam voltar, né? Seria tão bacana. Se puder, deixa um like aí, compartilhe o canal com os amigos. Aí a gente vê aqui no texto falando: foi o padre José de Anchieta, Joseph, o vulto mais popular entre as figuras da cristianização do Brasil. Pode-se colocá-lo a par do padre Manuel de Nóbrega. Claro, os dois eram colegas, né? Trabalharam juntos em São Vicente, São Paulo. Disse Azevedo Amaral que, no desempenho do papel histórico que o destino lhe preparara, Anchieta sobrepuja todos os outros protagonistas desse drama de incalculável alcance nos destinos do Brasil, por uma extraordinária combinação da força propulsora do idealismo místico e das notáveis aptidões práticas e executivas. Legal o texto, hein? Bacana, né? 34 anos depois do descobrimento da terra de Santa Cruz por Pedro Álvares Cabral, nascia o apóstolo em Tenerife, pérola das Canárias, de onde sairia para estudar em Portugal. Queríamos, naquele tempo, deixa eu ver aqui. Tem um erro aqui. Queriam os fados, né, das almas brasileiras participassem das duas extraordinárias nações peninsulares, pelo sangue, uma pelo sangue, doutra pela formação espiritual. Que fim levaram as relíquias desse venerável catequista que faleceu na terra brasileira e que dera toda a sua existência e todo o seu amor? Guardadas algumas no Colégio da Bahia, em 1611, por determinação dos jesuítas, do Cláudio Aquaviva, ao pé do altar-mor, eram veneradas pelos devotos da cidade de Salvador e pelos romeiros que vinham de longes terras. As relíquias do padre, né? Depois que ele faleceu aqui em Anchieta, várias relíquias foram levadas para vários cantos do Brasil, para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para Salvador, onde ele também esteve, e a maioria delas, em teoria, ficaram aqui. Eu estive no Museu de Anchieta, lá em São Paulo, e lá tem as túnicas que ele vestia e tudo, né? Tem muita coisa guardada lá. E outras guardadas aqui em Anchieta, no Espírito Santo. Conta o padre Simão de Vasconcelos, na sua Vida do Venerável Padre José de Anchieta, que, sendo tal culto vedado por uma breve do Papa Urbano VIII, por não ser o morto canonizado e nem sequer ainda beatificado, dali foram removidas no ano de 1625. Como ele não era nem beato, nem tinha canonização, o Papa Urbano VIII mandou acabar com aquelas venerações às relíquias nessa época, do século XVII, tá? Então já viu. Uma delas foi então enviada a Roma. Então existem também relíquias do padre Anchieta em Roma. Em uma comunicação ao Instituto Histórico da Bahia, em 1914, Xavier Marques afirmou que no dia 12 de abril de 1760, no século XVIII, as relíquias de Anchieta existentes no Colégio dos Jesuítas de Salvador foram retiradas do altar-mor da igreja anteriormente e haviam sido remetidas em virtude da expulsão dos inacianos
pelo chanceler Tomás Robbe ao rei Dom José I em Lisboa. Constavam de tíbias e perônios, mais 2 túnicas em um cofre de jacarandá ornamentado ou forrado de prata. Como se vê, o poderoso ministro que abolira a Companhia de Jesus no reino e suas conquistas, Sebastião José de Carvalho, Marquês de Pombal, que expulsou os jesuítas do Brasil, não quisera sequer deixar no sossego do túmulo os ossos do padre. Aí já viu, aí teve aquele problema, né, gente? Os jesuítas perderam suas fazendas, foram expulsos do Brasil. Sabe-se mais que as relíquias de Anchieta tinham sido divididas após sua morte entre Bahia e Espírito Santo. Em 1855, os sócios do Instituto Geográfico Brasileiro, Histórico Geográfico Brasileiro, Pereira Pinto e também Joaquim Norberto, propunham que a douta Assembleia se dirigisse ao governo imperial, solicitando a entrega de um fragmento dos despojos mortais do missionário Anchieta, conservado em uma caixa com lavor de prata, no tesouro público da corte ou da província espírito-santense, pois se não sabia bem onde se encontrava o precioso despojo. Então, ainda houve uma briga, né, entre o Instituto Histórico Baiano, o Instituto Histórico de São Paulo, do Espírito Santo, do Brasil, entre os jesuítas, entre o governo, entre o Papa. Aí a matéria segue, gente, é muito legal. Dá para ler tudo aqui. Existem pelo menos aí uns 15 álbuns com essas fotografias no Memória Capixaba no Facebook, que é o nosso repositório principal. E também toda a matéria transcrita. É claro que na transcrição tem alguns erros, né, que a gente precisa ver aqui. Durante a leitura que eu vou vendo os erros. Depois eu vou passar uma inteligência artificial aqui para consertar. Aí Teixeira de Melo, comentando esse pedido que foi feito para trasladar esses despojos, né, dizia com profunda tristeza que na antiga igreja dos jesuítas na capital do Espírito Santo, aqui na igreja de São Tiago, onde está hoje o Palácio Anchieta, se achava vazia sob a lousa fúnebre a sepultura de José de Anchieta. Não duvido que esteja vazia mesmo. Esse túmulo aí que vocês estão vendo agora, a cripta. Aí está dizendo aqui, visto como dos seus restos mortais alguns presidentes da província, que é do Espírito Santo, faziam a veneração para com os mortos e eles tinham lançado mão para obsequiar a amigos ou altas personalidades que visitaram a igreja. Olha só, existia uma denúncia de presidentes da província do Espírito Santo que haviam dado essas relíquias do padre Anchieta para visitantes importantes, né, que vieram aqui à província do Espírito Santo, isso no século XIX. Todavia, ainda em 1876, na sacristia da igreja dos jesuítas em Vitória, havia 2 caixas de prata contendo uma delas um fragmento da canela do padre Anchieta. Onde será que estão essas relíquias, né, gente? A isso acrescenta Celso Vieira o seguinte: as relíquias do santo espalharam-se pelas capitanias do Brasil, onde se alardeava o seu poder curativo, de norte a sul, havendo sempre na sua sacristia, em cada templo dos jesuítas, onde eles benziam essas relíquias do padre Anchieta em vasos de água benta para os enfermos. Essa dispersão fez com que se perdessem tão preciosos despojos. A veneração que o cercou em tempos idos testemunha a santidade que o povo brasileiro atribuía ao apóstolo Canarino, das Ilhas Canárias. Embora date de mais de 2 séculos da sua beatificação, ainda Roma não o canonizou. Essa matéria, como é de 1951, ele já era beato, mas ainda não era santo, né? Virou santo depois. Foi Bento XVI, né? Bento XVI. É isso aí, gente. Esse é o Memória Capixaba e a gente está sempre aqui no nosso canal fazendo essas pesquisas e trazendo para vocês aqui no YouTube, no Rumble, no BitChute, em todas as outras plataformas, no Spotify. Não é só você procurar que você vai encontrar a gente em todas as plataformas digitais possíveis aqui na internet. Valeu, gente. Muito obrigado e até a próxima. Vamos lá.